Amém, queridos? Glórias a Deus. Vamos ficar de pé. A paz do Senhor Jesus a todos que estão aqui, a todos que estão na sua casa, nos assistindo nesse momento. Quero que você se desligue, se desconecte de tudo que é natural da tua vida. Pastor, mas como eu consigo isso? Querido, limpa a sua mente, limpa o seu coração e diga: essa é a hora do Senhor. Esse é o momento do Senhor. Porque você consegue trabalhar, você consegue focar no teu trabalho, você consegue focar na tua casa, você consegue focar nos teus estudos. Então, quando chega na hora do Senhor, nós temos que nos desconectar de tudo e nos conectar com o Senhor Jesus. Então, limpa a tua mente, limpa o teu coração e fale para o Senhor, diga para Ele: Senhor, não quero mais nada, eu quero agora é a tua presença na minha vida. Eu quero que o Senhor tome o teu lugar no meu coração. Eu quero que o Senhor, a partir de agora, seja o principal da minha vida nesse momento. O Senhor é a quem eu devo adoração, é a quem eu devo gratidão. Então, a Bíblia diz, querido, a palavra de Deus nos diz que Ele procura os verdadeiros adoradores. E quando a Bíblia nos fala isso, não é porque você tem que cantar, não é porque você tem que tocar. Talvez você não toque nada, talvez você não cante nada, mas você tem um coração, e é esse coração que o Senhor procura. O coração de um verdadeiro adorador. Então, coloca a mão no seu coração. A palavra de Deus nos diz também, querido, que quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em comunhão. Então nesse momento nós temos que estar em comunhão com nós, com você que está aí na sua casa e com o Senhor Jesus. Ele tem que ser o centro. Então coloca a mão no seu coração e diga para Ele: Senhor, não sei cantar, não sei tocar, mas o que eu sei, eu te dou, a minha adoração, a minha gratidão pelo cuidado, pelo amor que o Senhor tem derramado sobre a minha vida, sobre a minha casa. E eu vim buscar essa noite a cura, a libertação dos meus sonhos, dos meus projetos, da minha vida, a cura para minha casa, para minha família, para a libertação da minha casa, da minha família, da minha vida. Porque muitas vezes a gente acha que nós não precisamos de cura, nós não precisamos nos libertar de algumas coisas. E essa noite o Senhor vai libertar e vai curar e vai restaurar e vai restituir. Porque Ele, querido, é Ele que faz todas as coisas. É Ele que faz todas as coisas. Então para Ele são todas as coisas. Pai, nós te louvamos, nós bendizemos o teu nome, Senhor. Nessa noite nós queremos entregar a nossa adoração, a nossa gratidão diante de ti, Senhor. Pai, toma o teu lugar nas nossas vidas, no nosso coração, na nossa casa. Senhor, leva a nossa mente cativa a ti, Senhor. Fecha os nossos ouvidos, ó Pai, natural, e abre os nossos ouvidos espirituais para que possamos, ó Deus, ouvir a tua voz, Senhor, ouvir a voz do Espírito Santo. Pai, fecha os nossos olhos naturais e abre os nossos olhos espirituais
para que possamos enxergar aquilo que o Senhor tem preparado para nós, o caminho, Senhor, que nos leva, Senhor, até a eternidade, Pai. Aleluia, aleluia. Senhor, fecha a nossa boca natural, Senhor, e abre a nossa boca espiritual, Senhor, para que nós possamos abrir a nossa boca para te adorar, para te glorificar, para te exaltar, Senhor. Toma a nossa família, Senhor, toma a nossa casa, toma os nossos bens, Senhor, toma aquilo que o Senhor colocou nas nossas mãos, Senhor. Guarda, cuida, protege, Senhor, em nome de Jesus, Pai. A nossa família está diante de Ti, Senhor. A nossa família precisa de cura, de restauração, de libertação. Senhor, começa a operar agora, em nome de Jesus. Opera a cura, opera a libertação, restaura, Senhor. Em nome de Jesus, que haja restauração do alto da cabeça até a planta dos pés, Senhor. Porque nós servimos a esse Deus que fez milagre lá atrás, no passado. Ele faz milagre hoje e Ele vai fazer até a eternidade. Por isso, Senhor, nós te louvamos. Nós bendizemos o Teu nome, Senhor. Acampa Teus anjos, Senhor, ao redor da nossa casa. Alcança, Senhor, as famílias que precisam de cura, de libertação, Senhor. Acampa Teus anjos ao redor da Tua casa, da Tua igreja, Pai. Guardando, protegendo, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Os céus estão abertos, Senhor. Os céus estão abertos, Pai. O Senhor tem total liberdade nas nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode dar uma salva de palmas para Jesus? Bem alto, bem forte, bem forte. Com a sua boca você glorifica Ele, exalta Ele. Aleluia. Glória a Deus. Te chamam de Rei e Salvador, mas eu me atrevo a te chamar de meu amor. Yeshua, Yeshua, Tu és tão lindo que eu nem sei expressar. Yeshua, Tu és tão lindo. Glória damos ao Senhor. Amém? E eu quero te dizer que esse deserto que você possa estar passando, ele vai passar. Você não nasceu para ficar no deserto. E o Senhor, Ele mostra a sua presença, mesmo quando nós estamos em privações e provações. Porque eu creio que o Senhor, Ele trabalha na nossa vida. Lembra de Jesus que foi levado ao deserto? Ele precisava mostrar que o coração dele estava no Senhor. Porque aquilo que ele ia fazer pela humanidade, ele teria que mostrar para não só para aqueles que estavam perto dele, mas principalmente para mostrar para Satanás que ele não ia ser vencido. Satanás tentou convencer Jesus até o último momento. Mas Jesus, ele foi ao deserto para mostrar para ele, por mais que ele tivesse em meio às provações, ele não desistiria de salvar a minha vida e a sua vida.
acredite. Se você for levado ao deserto, o Senhor estará com você da mesma forma. Eu não preciso transformar pedras em pães para provar que no deserto tu estás cuidando de mim. No lugar alto não vou me lançar só para demonstrar o teu poder. Não preciso ver fenômenos pra crer em ti. Não troco nossa comunhão pelo prazer de conquistar palácios, riquezas. Como um deserto isso vai passar, por isso resistindo estou. Quando a minha força se esgotar, o teu anjo vai me alimentar. Te adorar é o que sustenta-me de pé. Eu não vou perder a guerra. Te louvar em meio às tentações é mais que estratégia. Posso não ver o amanhã, mas hoje sei que esse deserto vai chegar ao fim. O Senhor está cuidando de mim. Eu não preciso transformar pedras em pães para provar que no deserto tu estás cuidando de mim. No lugar alto não vou me lançar só para demonstrar o teu poder. Não preciso ver fenômenos pra crer em ti. Não troco nossa comunhão pelo prazer de conquistar palácios, riquezas. Como um deserto isso vai passar, por isso resistindo estou. Quando a
de mim. E o Senhor cuida de todos nós, porque Ele tem um projeto. E aquilo que você acha que é impossibilidade para o Senhor, é só um meio dele mostrar para você que Ele faz o impossível. Isso, diga. Coloque a mão no seu coração.
Deus nunca desistiu de você. Deus nunca desistiu de você. Ele não desiste de você. Ele não desistiu da sua vida. Ele não desistiu dos projetos, dos planos. Diga isso, diga. Diga isso. Aleluia. Coloca a mão no seu coração. Feche seus olhos. Sua graça. A graça do Senhor nos basta. Porque nós andamos ansiosos. Se a graça do Senhor nos basta. É Ele que nos sustenta. A presença dEle nos sustenta. Ele nunca desistiu da sua vida. Ele nunca desistiu dos seus sonhos. Ele nunca desistiu dos seus projetos. Ele é o Deus do impossível. Ele é o Deus do impossível. Aleluia. Deus do impossível. Ele é o Deus do impossível. Aleluia. Por que andais ansioso? Feche seus olhos. O Senhor está falando com você. Chega. Aleluia. Por que andais ansioso? Por que andais ansiosa? Sabe, querido, quando eu subi no altar, o Senhor falou ao meu coração. Que tem pessoas que estão ansiosas. E Ele manda te dizer essa noite. E Ele manda falar para você. Não ande ansioso, não ande ansiosa por coisa alguma. Porque eu sou o Senhor da tua vida. Por que andais ansioso? Se eu já fiz tantas coisas, diz o Senhor, para a tua vida. Se eu já fiz tantas coisas, não ande ansioso por coisa alguma. Porque eu nunca perdi o controle da tua vida. Então, querido, entrega tudo para o Senhor. Agora eu entendi por que na abertura do culto, eu abri o culto dizendo: Senhor, limpa o nosso coração, limpa a nossa mente. Por que andais ansioso? Se sou eu que curo, se sou eu que abro porta, e se sou eu que te sustento. Por que andais ansioso? Por que andais ansiosa, mulher?
se eu já fiz tantas coisas na tua vida? Você acha que eu não vou? Você acha que eu não vou fazer você passar por essa tempestade? Por que andais ansioso? Por que andais ansiosa, mulher? Por que andais ansioso, homem? Se você tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, você vai dar ordem a um monte, daqui para colar. E eu vejo fé. Eu vejo fé no teu coração e na tua vida. O tempo é meu, diz o Senhor. O tempo é meu. Os dias são meus. A tua vida é minha. Descansa. Porque eu já cheguei lá primeiro do que você. Eu já estou lá primeiro do que você. Eu já estou operando antes de você chegar. Eu já estou agindo antes de você chegar. Porque eu chego primeiro para preparar o lugar para você receber a tua cura, a tua libertação e a restauração. Você pode dar uma salva de palmas para Jesus? Aleluia! Glórias a Deus! Você pode se assentar em nome de Jesus. Glórias a Deus. Diga comigo assim: e agora? Depois do fracasso. Olha para o teu irmão e diga assim: e agora? Depois do fracasso. Quem nunca fracassou? Quem nunca fracassou? Levanta a mão. Quem já fracassou? Levanta a mão. E agora? E agora, depois do fracasso? Como que a gente faz? Como que a gente vai agir? Abre a tua Bíblia lá em João 21, versículo 17. A minha versão, querida, é a versão Nova Internacional. Amém? Então, João 21, você que está aqui, você que está aí na tua casa. O que fazer, querido? Depois de um fracasso. O que fazer depois do fracasso? Muita gente desiste. Muita gente se entrega. Muita gente para de fazer aquilo que era para ser feito. Quando se fracassa, a gente acha que tudo está acabado. Eu fracassei. Então acabou tudo. Eu não tenho mais nada para fazer. Não, e agora? O que eu vou fazer se eu fracassei? Nós vamos ver um homem que ele fracassou. Mas Jesus não abandonou. Olha o que diz aí, João
21, versículo 17. Diz assim: pela terceira vez, ele lhe disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou triste porque Jesus lhe perguntou pela terceira vez: você me ama? E lhe disse: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: cuide das minhas ovelhas. Aqui eu anotei, querido, que o fracasso, ele mexe com as pessoas, né? Sim ou não? O fracasso, ele mexe. Ele mexe com a gente. Ele mexe com as pessoas. Não tem como. Você fracassou, mexe com a gente, mexe com a pessoa, mexe com a estrutura, com os pensamentos, mexe com tudo. E quando esse fracasso mexe com a gente, não é só porque nós erramos. Não é só porque nós erramos, mas é porque fere a nossa identidade. Fere a nossa identidade. Jesus estava falando para Pedro, ele falou 3 vezes: Pedro, me amas? Pedro, me amas? Pedro, tu me amas? Imagina Pedro, querido. Imagina Pedro sendo confrontado 3 vezes. E a palavra diz que pela terceira vez ele disse: Simão, filho de João, você me ama? E Pedro, a palavra diz que Pedro ficou triste, porque Jesus lhe perguntou pela terceira vez: você me ama? O fracasso, querido, mexe com a gente. Imagina Pedro naquele momento. Imagina Pedro dizendo: fracassei. Para que o Senhor está me perguntando isso? É porque eu fracassei. E esse fracasso, querido, não é porque a gente erra. Pedro errou? Sim ou não? Não é porque a gente erra. Não é porque a gente cometeu um erro. Mas porque isso fere a nossa identidade. Quer ver um exemplo? As pessoas olham talvez para você, ou para mim mesmo, muitas vezes eu vivi isso. Eles olham para a gente assim: você não é crente. Sim ou não? Mas você não parece que é crente. Mas as tuas conversas não é de crente. Mas o teu andar não é de crente. Mas o teu vestir não é de crente. Isso mexe com a gente, sim ou não? Porque vem na nossa mente o quê? Fracassei. Fracassei como cristão. Fracassei como homem e mulher de Deus. Mas isso não é porque a gente errou. É porque na mente as pessoas, elas tiram as suas próprias conclusões. Quantas vezes já não disseram para mim: você, pastor? E quantas vezes eu não disse para eles: parece, mas não. Não parece, mas sou. E quantas vezes, querido, eu vejo as pessoas falarem isso. Essa semana, lá na imobiliária, eu fui fazer uma vistoria num apartamento. Não, fui fazer uma visita num apartamento. E aí eu cheguei e falei para a Karen. Talvez depois ela vai estar olhando, vai estar assistindo e ela vai ver. Eu disse para ela assim: Karen, esse apartamento aí não é o pirulito. Da onde tu tirou essa gíria? Tu nem parece pastor.
Eu digo, esse apartamento, ele não é o pirulito. Porque não é bom. Qual o pirulito que não é bom? Eu disse, esse apartamento não é o pirulito. E outra coisa, aí depois, não sei, outra coisa aconteceu lá, eu disse assim, ô cara, eu vou picar o tomate porque já está na minha hora. E ela deu outra risada. Da onde tu tira essas coisas? Porque na ideia das pessoas, elas olham para a gente de uma forma e que a gente está errando. A gente não pode andar bem vestido, a gente não pode andar, bem arrumado, a gente não pode andar alegre, a gente não pode ser feliz, a gente é um prisioneiro, é isso, é aquilo, porque na mente deles, eles acham isso. E isso muitas vezes comigo não mexe. A minha identidade está bem definida em Cristo Jesus, cheios de erros, de falhas, mas está definido, é Cristo. É Cristo na veia, não tem choro. Então, a gente olha para, as pessoas olham, e muitas vezes isso mexe com a nossa identidade. Dizer, não, mas eu errei, está errado, o que eu tenho que fazer para acertar? Eu tenho que andar de outro tipo de roupa, eu tenho que ter outra roupa, eu tenho que andar de outro jeito, eu tenho que falar de outro jeito, eu tenho que falar de outra forma. Porque mexe com a nossa identidade. Agora imagina Pedro, Jesus chegando para ele, que andou com ele, é discípulo de Jesus, e Jesus chegar para ele 3 vezes e dizer, Pedro, tu me ama, Pedro, tu me ama, Pedro, tu me ama. Isso mexe com a identidade. Isso mexe com a gente. E a gente começa a imaginar que a gente fracassou. Não, é um fracasso, eu sou um fracasso. Ah, eu errei. Não, você não errou. E não é nem porque errou. Mas Pedro, ele sabia o peso disso. Pedro, ele sabia o peso. E ele prometeu que jamais abandonaria Jesus. Ele jamais. Mas poucas horas depois, ele negou Jesus 3 vezes. E é por isso, querido, que a gente tem que olhar e começar a ver que algumas coisas que acontecem na nossa vida, não é porque a gente errou, mas mexe com a gente, o nosso fracasso mexe com a gente, mexe com a nossa identidade. E o que Jesus fez com Pedro? Por isso que eu perguntei para vocês, lá no início, quem nunca fracassou? E quem fracassou já? Porque o que Jesus fez com Pedro, o que Jesus fez com Pedro? Abandonou? Largou fora? Não fez mais nada? Jesus, ele não descartou Pedro. E ele também não humilhou. Jesus fez o quê? Chamou para perto. Chamou para perto. Ele fez uma fogueira. Pedro negou Jesus aonde? Quando ele estava no meio de uma fogueira. Jesus, ele criou o mesmo ambiente para chamar Pedro e para dizer para ele, eu estou contigo. Eu não te abandonei, eu não te deixei. Eu não te abandonei, eu não te deixei. Eu estou perto de você. Talvez essa noite, querido, você chegou num ponto que talvez você achou que fracassou. E agora, o que eu vou fazer? Jesus me abandonou, por isso que eu estou passando por essa situação, por isso que eu estou vivendo isso, por isso que eu estou vivendo aquilo. Esqueça.
Jesus ele vai criar um ambiente igual para dizer para você, eu estou aqui. Eu estou aqui. E eu estou perto de você. Se é na doença, se é na enfermidade, porque muitas vezes, querido, a gente acha, porque essa enfermidade, então é porque alguma coisa está errada na minha vida. Não é não. Calma o teu coração, segura o teu coração, segura, porque isso não é fracasso. O Senhor, Ele está preparando um ambiente para dizer para você, eu nunca te deixei, eu nunca te abandonei. Eu estou criando a mesma coisa para te curar e para te restaurar e para te libertar. Ele está fazendo a mesma coisa. Jesus, ele chamou Pedro e a palavra diz ali que ele fez uma fogueira. E Pedro negou ele quando ele estava sentado no meio dos outros lá, numa fogueira, que acenderam uma fogueira. E o Senhor Jesus, ele criou o mesmo ambiente para dizer para Pedro, olha, você não fracassou. Você não errou, porque eu estou contigo ainda. Eu estou contigo para te curar, para te libertar, para restaurar a tua vida, para restaurar os teus sonhos, os teus projetos, para você continuar caminhando comigo. Porque eu te chamei como discípulo. Eu te chamei como discípulo. Então é por isso, querido, que muitas vezes a gente acha assim, a gente olha, fracassei e agora? Porque a gente acha que acabou tudo. Porque eu fracassei. Não, calma. Jesus está perto. Jesus, ele vai criar o mesmo ambiente. Ele vai criar a mesma coisa. Para poder chamar você para perto e dizer para você, fica tranquilo, eu estou junto contigo. Eu nunca te abandonei, eu nunca te deixei. Eu vou te curar, eu vou te restaurar, eu vou te libertar, eu vou fazer coisas novas na tua vida. Porque naquele mesmo ambiente, o mesmo símbolo do lugar, Pedro havia negado naquela fogueira, ele transformou um cenário de culpa. Porque Pedro estava cheio de culpa. Porque tinha negado Jesus 3 vezes. E nós muitas vezes achamos, porque algumas coisas na nossa vida acontecem, porque é culpa nossa, porque não, eu fiz isso, eu fiz aquilo outro. Porque é assim, não, porque o Senhor, Ele está me castigando, o Senhor está me humilhando, o Senhor está fazendo. Deus, Ele não faz essas coisas. Ele cria o mesmo ambiente para dizer para você, eu curo, eu restauro, eu liberto. É eu que faço todas as coisas na tua vida. Então a gente precisa entender isso. Você que está aqui, você que está aí na tua casa, talvez você esteja achando, eu fracassei. Por que isso está acontecendo na minha vida? Por que isso está acontecendo agora? Será que eu fiz alguma coisa lá errada? Será que aconteceu alguma coisa e eu não estou vendo e eu não estou conseguindo enxergar? Será que eu estou vendo algo? E Jesus chamou ele para perto e transformou um cenário de culpa em um cenário de cura. Imagina Pedro, Jesus chamando Pedro e dizendo, e aí, Pedro, você disse que não ia me negar. E aí, se há pouco tempo você me negou ali. Mas senta aqui, Pedro, senta aqui, que eu vou transformar esse cenário de fracasso, eu vou transformar esse cenário de culpa, eu vou transformar ele em um cenário de cura, de restauração, de libertação, para mostrar para você que eu continuo caminhando contigo, que eu continuo do teu lado, que eu continuo com você. Assim é contigo, meu irmão, assim é contigo, minha irmã. O Senhor, Ele não te abandona, Ele cria cenários para mostrar para a gente, ei, fica tranquilo porque eu estou no controle, fica tranquilo porque eu estou aqui, eu estou criando isso para mostrar para você que eu sou Deus da tua vida.
Ele começa a mostrar isso, querido. Ele começa a mostrar isso para Pedro e dizer para ele: olha aqui, ó, está todo o cenário aqui, ó, senta aqui agora, porque eu vou curar isso na tua vida. Eu vou curar essa situação, eu vou te libertar disso, eu vou fazer algo novo na tua vida. Essa é a diferença. E Jesus, ele transformou aquele cenário de culpa em cenário de cura. Diga assim comigo: isso é Shalom. Isso é Shalom em plenitude. Diga para o teu irmão assim: isso é Shalom em sua plenitude. Jesus, ele arruma tudo. Jesus, ele arruma tudo. Sabe quando vem aquele diagnóstico dizendo: olha, é assim, a situação é horrível, a situação é triste, olha, é assim, é assado. Aí Jesus diz: fica tranquilo, porque é eu que estou no controle. A última palavra vem do Senhor para a tua vida. A última palavra vem do Senhor para a tua vida. A última palavra vem do Senhor para a tua vida. E Ele transforma o cenário. Quantas vezes nós achávamos que já estava tudo perdido, que não tinha mais saída nenhuma, e o Senhor cria cenários novos para mostrar para a gente: viu, eu estou aqui. Lembra da Covid? Aí o Senhor, ó, eu estou aqui, querido, estou no controle de tudo, fica tranquilo. Isso não está acontecendo por causa disso, por causa daquilo, não é culpa sua, você não fracassou. Mas eu estou transformando isso num cenário de cura. O verdadeiro Shalom em plenitude. Jesus perguntou 3 vezes: você me ama? Você me ama? Jesus não perguntou isso para Pedro para abrir ferida de novo, para mexer na ferida. Jesus perguntou isso para Pedro para reescrever uma nova história para ele. E muitas vezes, querido, na nossa vida, o Senhor, Ele permite nós passar por algumas situações para que Ele reescreva uma nova história na nossa vida. Que Ele permite algumas coisas na nossa vida para reescrever uma nova história, não para te ferir, não para te machucar, não para mexer na ferida, não para te ferir mais, mas para trazer cura e libertação e restauração na tua vida. Com Jesus, com Pedro foi assim. Ele perguntou 3 vezes: você me ama? Mas não foi para reabrir uma ferida, para dizer Pedro se arrepender, Pedro se arrebentar lá, dizer: pô, de novo o Senhor vem nisso de novo. Eu achei que o Senhor já tinha esquecido, eu achei que o Senhor já tinha largado de mão isso, eu achei que o Senhor já tinha olhado de outra forma. Eu achei, não, o Senhor está fazendo isso que é para reescrever uma nova história na tua vida. Ele não faz isso para machucar, Ele não faz isso para reabrir ferida. Porque cada resposta, eu anotei aqui, porque cada resposta de Pedro apaga um pedaço do peso que ele carregava. E muitas vezes, querido, quando o Senhor, muitas vezes estamos orando, estamos clamando a Deus. E muitas vezes o Senhor, de muitas formas, Ele pergunta para a gente: você me ama? Você me ama, Mara? Você me ama, irmã Rosa? Você me ama, Roque? Você me ama, Tati? Você me ama, Jennifer? Você me ama, Alessandra? Você me ama, Henrique? Você me ama, Pastor Celso? Você me ama, Luciano? Você me ama, Ângela? Você me ama, Wesley? Você me ama, Kete? Você me ama, Terezinha? Você me ama, Marcelo? Isso não é para reabrir ferida. É para reescrever uma nova história na tua vida.
para você dizer, não, eu fui curado, eu fui restaurado, eu fui liberto disso, eu fui liberto daquilo, eu fui curado disso, eu fui curado daquilo, eu fui restaurado aqui, nessa área, eu fui restaurado aqui, porque o Senhor, todos os dias, reescreve uma história nova para mim e para você. Ele não faz isso para ferir. Ele não pergunta lá no nosso quarto, quando nós estamos orando, no nosso trabalho, aonde nós estamos. Ele não pergunta, você me ama? Não é para te ferir, mas é para mostrar para você que Ele está junto com você. Que se for preciso, Ele cria cenários novos para reaproximar você de perto dEle. A Terezinha, quando chegou aqui, ela disse para mim, pastor, eu estava em casa, escutando louvor, me deu uma vontade, uma saudade de vir. Ele faz assim, ele faz desse jeito, ele faz dessa forma, ele faz assim, ele pega, aonde você está, ele faz, ele não fala assim, você me ama, mas ele cria um ambiente para dizer, vem cá, eu vou mostrar para você que eu ainda estou perto de você ainda. Eu vou mostrar para você que eu ainda estou bem perto de você. Eu vou mostrar para ti que eu ainda estou bem pertinho. Porque muitas vezes, querido, a gente se apega nisso. E aqui, cada resposta de Pedro apagava um pedaço do peso que ele carregava. E quantas coisas pesadas a gente tem carregado. Anos e anos, dias e dias. Quantas coisas a gente carrega. Quanta coisa vem sobre a nossa vida. Mas cada resposta de Deus para a tua vida, cada resposta de Deus, é o Senhor estar apagando cada pedaço desse peso que você carrega. Está curando, restaurando, mostrando para você, eu estou contigo. Eu estou contigo. E ali depois nós vamos ver que Jesus concluiu dizendo assim, apacenta as minhas ovelhas. Ou seja, ainda há missão para mim e para você. Olha para o teu irmão e diga assim, viu só? Agora a gente sabe o que fazer depois do fracasso. Tem missão para você. Você pode dar uma salva de palmas para Jesus? Tem missão ainda para você. Depois do fracasso, e agora eu fracassei. Ei! O Senhor está dizendo que ainda tem muita missão para você ainda. Tem muita missão ainda para você. Muita coisa ainda. Ainda há um caminho, ainda há um futuro para a tua vida. Ainda há um futuro para a tua vida. E se você começou esse ano, querido, se sentindo indigno, se você começou esse ano sentindo indigno, lembre-se de Pedro. Lembra dele. Ninguém estava tão caído que Jesus não pôde levantar ele. Lembra de Pedro. Ninguém estava tão caído que Jesus não pode levantar. Jesus foi lá e levantou Pedro. Jesus foi lá e curou Pedro. Jesus foi lá e libertou Pedro daquela culpa. Jesus foi lá e disse, ei, apacenta minhas ovelhas, porque eu tenho uma missão para você, eu ainda tenho missão ainda para a tua vida. Eu ainda tenho muitas coisas aí para você. Tem muito caminho ainda para você. Tem muita coisa ainda para você. Ainda tem um grande futuro para você ainda. Ainda tem um grande futuro ainda. Quando você acha, puxa, mas esse ano começou e eu estou desse jeito. Lembra de Pedro. Lembra de Pedro. Jesus, ele não pode deixar você caído. Ele não deixa você caído. Lembra de Pedro. Pedro estava
quebradão, achando que tinha fracassado, achando que não tinha mais jeito. Aí Jesus foi lá e chamou ele: apacenta as minhas ovelhas. Cuida da minha casa, cuida da tua casa, cuida da tua família, cuida dos teus, porque ainda tem muita missão para você. Ainda tem um caminho longo para você. Ainda tem um futuro enorme para você. Porque Jesus, ele cura, ele restaura. E muitas vezes a gente começa o ano, pessoas começaram o ano se sentindo indignas. Ah, mas eu fracassei em 2025. Quero dizer para você que o Senhor vai criar um cenário nesse ano de 2026, porque Ele já estava nesse ano nos aguardando. Ele vai criar um ambiente, Ele vai criar um cenário, e vai restaurar a tua vida, vai trazer cura, vai trazer libertação, e vai tirar essa culpa e vai colocar a presença dEle cada vez mais na tua vida. Em nome de Jesus. Reflita sobre isso. Reflita sobre algum erro seu. Fica de em pé, querido. Reflita sobre isso. Reflita sobre algum erro seu que ainda te persegue. Porque ainda dá tempo de entregar tudo para Jesus. E seguir em frente. Porque o Senhor te cura, te liberta e te restaura. Feche seus olhos. Feche seus olhos. Talvez você chegou aqui, querido. Talvez você abriu essa live. Essa live caiu diante de você. Porque talvez você já fez essa pergunta várias vezes na tua vida. E agora? Depois do fracasso. Quero dizer para você que o Senhor está preparando um cenário diferente esse ano para a tua vida. Eu quero dizer para você que o Senhor está te chamando para perto, assim como Ele fez com Pedro. Ele está te chamando para perto. E essa noite, querido, saia do teu lugar. Vem aqui diante do altar. Vem aqui diante do altar. Talvez você chegou aqui, talvez você entrou nessa live achando que você era o maior fracassado da sua casa, da sua família. Talvez você achou que você não reconheceu o Senhor como deveria. Talvez em alguma parte da sua vida, assim como Pedro, que negou o Senhor Jesus. Mas o Senhor não descartou ele, não largou ele de mão. O Senhor o curou, o livrou ele de culpa, ele restaurou e ainda concluiu dizendo a Pedro: apacenta as minhas ovelhas. Ou seja, tem missão ainda para ti. Ainda há um caminho. Ainda há um futuro para você. Você que está aqui, você que está aí na sua casa, abra seu coração, fale com o Senhor. Veja se tem alguma área na tua vida, ou algum erro no passado, que ainda te persegue. É tempo de você entregar tudo a Deus. É tempo de você entregar tudo a Ele. E seguir em frente. Porque o Senhor, Ele te restaura,
O Senhor, Ele te cura. O Senhor, Ele te liberta. O Senhor, Ele cria cenários para mostrar para você que Ele não te deixou, que Ele não te abandonou, que Ele não te largou. Você tem uma saída agora, você tem um caminho a percorrer. O Senhor vai te libertar, o Senhor vai te restaurar, o Senhor vai te curar. Fale para Ele agora, fale para Ele, abre o seu coração. Esse é um culto de cura, de libertação. Aqui é o momento, aqui é a hora. Por isso que lá no início eu disse, abra o seu coração, a sua mente. Esqueça tudo que você tem para fazer, tudo que você tem para resolver, todas as coisas. É hora de você e o Senhor. Porque o Senhor Jesus, Ele criou esse cenário aqui essa noite para dizer para você: tem uma missão para a tua vida, tem um caminho para você, tem um futuro para você percorrer ainda. E o Senhor, Ele está dizendo: e eu estarei bem perto de você, estarei junto com você. Mas entregue tudo a Ele, entregue tudo, porque o Senhor, Ele quer te curar, Ele quer te restaurar, Ele quer fazer coisas novas na tua vida. É tempo de entregar tudo para Ele, é tempo de você abrir o seu coração. Feche seus olhos, coloca a mão no teu coração e vamos orar ao Senhor, e Ele vai fazer coisas novas na tua vida. Ele está abrindo caminho novo, Ele está trazendo para você uma missão nova, Ele está trazendo um futuro para você. Senhor, entregamos diante de Ti, Senhor, cada área marcada, Senhor, por erros, quedas, culpas. Senhor, Tu és o meu Deus, Tu és o Deus que restaura, um Deus que cura, um Deus que reposiciona. Que o Teu Shalom substitua a vergonha e que nos devolva, Senhor, a coragem de seguir, Senhor, e que devolva a coragem, o propósito e a alegria de caminhar contigo todos os dias, Pai. Em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus. Descansa no Senhor, descansa no Senhor, descansa nele, descansa nele. Feche seus olhos, entrega o seu coração, entrega a sua mente. Esqueça tudo que está à sua volta, esqueça tudo. O Senhor está dizendo para você: é eu que restauro, é eu que te devolvo a coragem, é eu que devolvo para você o meu propósito, a minha alegria de caminharmos junto todos os dias. O Senhor, Ele é contigo. O Senhor, Ele é contigo. Em nome de Jesus, Ele é contigo. Aleluia. E seu coração tem lugar ali. Aleluia. Acharei conforto em teu amor. Pois eu sei que és a
que me guarda, Senhor, que me guarda todos os dias em teus braços. Diga isso, diga isso. Aleluia. Em teus braços é meu descanso. Em teus braços é meu descanso. Aleluia. Aleluia. Você pode olhar para a pessoa que está do seu lado, dá um abraço nessa pessoa e diga assim: ainda tem missão para você, e ainda tem caminho, e ainda há um futuro para a tua vida, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Glória a Deus. Dê uma salva de palmas para Jesus. Aleluia. Glórias a Deus. Amém. Bênção de Deus, querido. Que você possa refletir sobre essa palavra, que você possa meditar nessa palavra. Você que está aqui, você que está aí na sua casa, nos assistindo ou vai nos assistir. Bênção de Deus. Deus, Ele é tremendo, Ele é bom, Ele é fiel na nossa vida, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Querido, não esqueça, domingo, nosso culto de celebração da família, domingo, às 19 horas, estaremos aqui. Palavra abençoada para a tua vida, em nome de Jesus. Nosso programa, 20 horas, programa Falando com Jesus, às 20 horas, bênção de Deus, em nome de Jesus. Amém? Todos os dias. Ontem não deu para mim fazer, porque eu tive um compromisso, e aí não consegui chegar a tempo. Amém? Mas todos os dias, 20 horas, amanhã, 20 horas, o nosso programa Falando com Jesus tem sido bênção. As pessoas têm falado, têm conversado comigo, têm mandado pelo WhatsApp ali, falado, testemunhado tudo que o Senhor tem feito na vida deles, em nome de Jesus. Amém? Amém? Que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a tua casa, a tua família, em nome de Jesus.